Lavar com água e sabão o ferimento, ser rápido e agir em cerca de 1 hora. Entre 1 e 2 horas, mas beleza. As quimioprofilaxias contra HBV e HIV devem ser iniciadas até 1 hora após o acidente. De 1 ou 2, mas beleza. Em casos extremos, pode ser realizada de 6 a 12 horas depois. Tá? Lembra que a gente discutiu lá, né? HIV até 72 horas e o vírus da hepatite B até 1 semana, ok? Essa caiu. Puf. Lavar com água e sabão o ferimento ou a pele exposta ao sangue ou fluido orgânico. Lavar a mucosa com soro fisiológico ou água em abundância. Não usar antisséptico. Sim, a gente pode usar PVPI ou álcool, tá? E não recomenda injeção de antisséptico. Errado. C. Lavar com água e sabão o ferimento ou a pele exposta ao sangue. Dirigir-se imediatamente ao centro de referência no atendimento de acidentes ocupacionais com material biológico da região e comunicar o fato ao técnico de segurança do trabalho para preenchimento do CAT, tá? Do inquérito de notificação e emissão da comunicação do acidente de trabalho. Corretíssimo, acabamos de ver que foi isso, é isso mesmo, né? E D. Lavar com água e sabão o ferimento ou a pele exposta ao sangue. Deverá ser solicitado pelo médico a coleta de amostra de sangue do paciente-fonte. A quimioprofilaxia contra o vírus da hepatite B e HIV deve ser iniciados até 1 hora após o acidente. Em casos extremos, de 6 a 12 horas. Também está errado, né? A gente viu que pode ser de 72 horas para o HIV e até 1 semana para o vírus da hepatite B. Alternativa correta, alternativa C de caramujo, tá? Belezinha? Essa é uma questão, considero de média complexidade, se você nunca tinha ouvido falar disso aí. Coisa que hoje em dia é raro, né? A gente sabe disso aí. Mas que podia levar você a uma pequena confusão, já que as alternativas A, B e D mudam uma coisa e outra, ok? Vamos para a próxima. Agora, um assunto que está em moda. A lavagem das mãos representa importante ação para a prevenção e o controle de infecções relacionadas à assistência em saúde. E quanto a esse cuidado, considera-se que... Bom, vamos lá. A. O uso de luvas dispensa a lavagem das mãos. A gente falou no início da aula, né? Não, na questão anterior, que devemos lavar as mãos antes e após calçar as luvas. Então, o uso de luva dispensa a lavagem das mãos? Não, né? A gente já até risca ela que nem continua a ler. B. A adequada higienização requer a utilização de uma substância antisséptica em todos os procedimentos hospitalares, mesmo sem haver contato direto ou indireto com o paciente ou com fluidos corporais. Ou seja, você não pode... A higienização das mãos requer a utilização de uma substância em todos os procedimentos? Vamos ver. C. A distribuição de lavatórios destinada à lavagem das mãos deve priorizar áreas onde haja fluxo mais intenso profissional, sendo dispensável, ou seja, não precisa ter nem enfermaria, nem quarto individual e consultórios. E D. O procedimento correto de lavagem das mãos consiste na fricção manual vigorosa de toda a superfície da mão e punho, utilizando sabão ou detergente, seguida de enxágue abundante em água corrente. Bom, de todas parece estar a mais correta. Questões de biossegurança, você pode ter certeza, não vão ser mais aquelas questões bobinhas, né? Quantos graus, isso e aquilo, tal. Eles vão direto macetar onde eles querem. E principalmente lavagem de mãos, instrumentais, doenças, vão ser muito questionadas hoje em dia. E tomara que questões parecidas com essas que nós estamos discutindo caia bastante no concurso de vocês. Porque a tendência agora da biossegurança a crescer é maior. Então, a possibilidade de ter perguntas relacionadas a isso aumentam. E, consequentemente, você estando bem preparado, você vai se dar muito bem. Vamos lá. O uso de luvas dispensa... Não. O uso de luvas não dispensa, tá? A adequada higienização requer a utilização de uma substância antisséptica em todos os procedimentos hospitalares, mesmo sem haver contato direto ou indireto com o paciente ou com fluidos corpóreos. Não em todos, né, pessoal? A gente pode fazer antisepsia
com álcool, com a limpeza com água e sabão. Então, não necessariamente uma substância antisséptica em todos os procedimentos hospitalares, tá? C. A distribuição de lavatórios destinada à lavagem das mãos deve priorizar áreas onde haja fluxo mais intenso de profissional, sendo dispensável. Não é dispensável, é indispensável, tá? Ela não pode ser, a gente não pode dispensar, não podemos não utilizar nem na enfermaria, nem no quarto, no consultório. Tem que ter lavatórios, ok? Fiquem espertos com essas palavras aqui, ok, pessoal? E D, o procedimento correto de lavagem das mãos consiste na fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando sabão ou detergente, seguida de enxágue abundante em água corrente. Corretíssima, né? Alternativa correta, alternativa D. Vocês viram que não são questões difíceis, pessoal, são questões longas. Mas, se você não prestar atenção em palavrinhas como essa aqui, ó, vocês acabam dançando na prova. Beleza. Vamos para algumas... Terminando aqui, tá? Eu vou colocar uma ou duas questões aqui de anatomia e a gente começa a segunda etapa da nossa aula falando de questões de anatomia. Aí vocês estudam. Legal? Vamos lá. Embora saiba-se da variabilidade anatômica dos dentes, dentre os estudos mais úteis para a clínica endodôntica encontram-se os comprimentos médios e números de canais de grupos dentais que na sua maioria apresentam os. Então, ele está falando dos números, né? Comprimento médio e o número de canal. Vamos lá. Letra A. Primeiro molar inferior com duas raízes, 86,9%, comprimento médio de 20,9 milímetros. Tá? Me parece aí, vamos estudar direitinho aqui para ver as outras questões. A anatomia a gente tem que ler tudo. Legal? Caninos superiores com uma raiz e um canal em 100% dos casos. Comprimento médio de 31. Não, comprimento médio do canino superior, ele é 26. 31 é a variação. Então, se fosse 27, 26,5, 25,5, a gente consideraria. Fugiu muito da média, 31 milímetros, esquece. Primeiros molares superiores com 3 raízes, certo? 3 canais e comprimento médio de 22,5. O que matou aqui são os 3 canais, porque aqui ele diz na sua maioria. A maioria dos primeiros molares superiores, 70% tem 4 canais. Errado. Incisivos centrais inferiores, com uma raiz, 100% das vezes. 2 canais, em 50% dos casos. E comprimento médio de 21 milímetros. Os cisivos centrais inferiores, eles não têm essa proporção de 50%. É menos, né? A gente pode apresentar os 2 canais, mas não em 50% dos casos. Legal? Terceiros molares superiores com maior variabilidade, podendo apresentar mais de 5 canais, 50%. Não tem. Terceiro molar superior não tem. Terceiro molar superior não tem padrão, então não tem como ele pedir uma coisa dessas. Varia demais. Tá? Nem segue o padrão da anatomia, das morfologias dos restos dos grupos dentais. Então, a alternativa certa seria os primeiros molares inferiores, com 2 raízes, 86, quase 90% dos casos. Legal? Qual que é aquela proporção de 10% radix entomolares? Legal? Nos últimos anos, várias políticas e programas de saúde foram implantados com o objetivo de melhorar os indicadores de saúde da mulher. Alguns fatores estão relacionados com a melhoria desses indicadores, como alternativa A, o uso de métodos modernos de contracepção, o acesso ao pré-natal e o aumento dos partos cirúrgicos. B, a utilização de métodos contraceptivos menos invasivos, a melhoria da qualidade de assistência ao pré-natal e ao parto e aumento dos partos cirúrgicos. C, o uso de camisinha feminina e o incentivo aos partos normal, principalmente na rede pública de saúde. D, a utilização do DIU e a disponibilização da pílula do dia seguinte como métodos contraceptivos para a população de baixa renda.
Quais são os fatores que estão elencados nessas alternativas que podem ser justificativa para a melhoria dos indicadores da saúde da mulher? Questão 4. Quais dessas alternativas podem ser fatores relacionados com a melhoria dos indicadores em relação à saúde da mulher? Tem atenção integral à saúde da mulher. Como incentivo hoje, nós temos o incentivo aos partos normais dentro do Sistema Único de Saúde. Os partos cirúrgicos ou os partos cesáreas, né, são sinônimos, eles são utilizados em último caso. Com a melhoria, para a melhoria dos indicadores, são incentivados os partos normais. Anota aí. Incentivo aos partos normais, partos humanizados. Fácil, né? Alternativa C, o uso da camisinha feminina e incentivo ao parto normal, principalmente na rede pública de saúde. Lembre-se que hoje o incentivo dentro da Política Nacional de Atenção Integral da Mulher são os partos normais e partos normais e partos humanizados. Então, a gente poderia excluir ali, aumento dos partos cirúrgicos e utilização do DIU e disponibilização de pílula do dia seguinte como métodos contraceptivos para a população de baixa renda. DIU e pílula do dia seguinte é para qualquer um, não para a população de baixa renda. Para os procedimentos que realizará. Para anestesiar a gengiva lingual, olha, ele agora pede a questão. Anestesiar a gengiva lingual da região de premolares superiores. Gengiva lingual e premolares superiores. Seria a gengiva palatina, né? Ele põe lingual para confundir. Até o limite com o palato mole e para anestesiar o tecido mole vestibular de premolares caninos e incisivos inferiores, o cirurgião dentista deve anestesiar respectivamente os nervos. Aí ele fala da mucosa palatina, do palato duro e até a região de palato mole. Então, qual seria o nervo? Palatino maior, letra B, né? Mais embaixo, para anestesia vestibular, tecido mole de premolares caninos incisivos inferiores, é o nervo bucal? Não. Então, aqui tem uma pegadinha, tá? Essa resposta não pode ser. Por quê? Ele usou o sinônimo do nervo palatino maior, que é palatina anterior, na letra D, e a resposta possível, a única resposta possível para o que ele quer na região de inferiores é o alveolar inferior. Então, a resposta correta teria que ser letra D, porque ele pede, tecido mole vestibular de premolares caninos e incisivos inferiores. Tecido mole vestibular deles não é anestesiado pelo nervo bucal, não é inervado pelo nervo bucal. É pelo alveolar inferior. Então, a resposta correta, letra D. Então, o que pega aqui é o sinônimo de palatino maior com nervo palatino anterior, que são o mesmo nervo. Então, a resposta correta, letra D, porque é a única que satisfaz a segunda parte do pedido da questão aí, que é o alveolar inferior. Questão difícil, não é fácil. Pega facinho. Quem não pensa já marca B de cara. As comunicações entre a cavidade bucal e o seio maxilar ocorrem ocasionalmente durante remoção de molares superiores. Como em todas as complicações, a prevenção é o método mais fácil e eficaz de administrar situações. Essas comunicações são confirmadas utilizando sondas milimetradas? Jamais. Não se sonda uma suspeita de comunicação bucosinusal, porque se você não comunicou e você colocar uma sonda lá, você vai comunicar. Então, não se faz isso. Tem o tratamento restrito ao uso de antibióticos quando pequenas? Não. Não dá para deixar o alvéolo aberto e só passar antibiótico para o paciente. Requerem, quando moderadas, 2 a 6 milímetros, uma sutura para assegurar a permanência do coágulo? Sim. Requerem, quando grandes, que o paciente use, além de antibiótico, descongestionante nasal? Não. Resposta correta, letra C. A sutura faz com que o coágulo permaneça no interior da cavidade, quando moderada, até 6 milímetros,
não requerendo aí, além dessa sutura, nenhum tipo de retalho. Ela só resolve o problema. Para grandes, não é só descongestionante nasal, precisa de retalho para fechar. Antibióticos são substâncias químicas produzidas por micro-organismos vivos ou através de processos semissintéticos que têm a propriedade de inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos e, eventualmente, destruí-los. Ou seja, né, dizendo que a droga pode ter ação bactericida ou bacteriostática. Quanto ao mecanismo de ação dos antibióticos de aplicação clínica em odontologia, opção A. A penicilina e a cefalosporina são bacteriostáticos que atuam na parede celular das bactérias. Opção B. A tetraciclina e a clindamicina são bactericidas que atuam na síntese proteica das bactérias. Opção C. A eritromicina e a azitromicina são bacteriostáticos que atuam na síntese proteica das bactérias. E opção D. O cetoconazol e o fluconazol são fungiostáticos que atuam na membrana citoplasmática. E agora, hein, professor? Ó, opção A. A penicilina e a cefalosporina são bacteriostáticos. Não! Penicilina e cefalosporina impedem a formação de parede da bactéria. Sem parede celular, as bactérias morrem. Então, no enunciado, ó, falar ali que elas atuam na parede celular, tá certo. Mas elas não são bacteriostáticos, são bactericidas. Então, essa opção A a gente já descarta. Opção B. A tetraciclina e a clindamicina são bactericidas, que atuam na síntese proteica das bactérias. De fato, elas atuam na síntese proteica. De fato, elas inibem os ribossomos. Mas elas são bacteriostáticas, não são bactericidas. Então, a gente já descarta a opção B também. A eritromicina e a azitromicina são bacteriostáticos, que atuam na síntese das proteínas bacterianas. Ou seja, turma, opção correta, opção C. A eritromicina e a azitromicina, que são macrolídeos, bloqueiam os ribossomos bacterianos, impedindo as bactérias de continuarem produzindo proteínas, exercendo, portanto, ação bacteriostática. Mas, professor, por que a D está errada, professor? O cetoconazol e o fluconazol são fungiostáticos, não são? São, podem ter ação fungiostática ou SIDA, mas podem. Que atuam na membrana, professor, mas não é na membrana que atua, professor? Não. Cetoconazol e fluconazol impedem a produção do ergosterol, um componente da membrana, mas eles não vão agir na membrana como a nistatina faz. Aí que está o erro, tá? Eles não atuam na membrana, eles atuam no retículo endoplasmático do fungo, impedindo a produção de um componente da membrana, mas a ação é no retículo.